Oi pessoal, como estão? Tudo bem? Vamos mais uma aula essa semana falar sobre instrumentos musicais. Quem não gosta de escutar música? Todos nós gostamos de música. Algumas pessoas até sabem tocar algum instrumento musical, mas vocês sabem como surgiram os instrumentos musicais? A origem dos instrumentos musicais é antiga e sua evolução acompanha a história das civilizações. Não há povo da antiguidade que não tenha feito uso de instrumentos musicais simples, confeccionado com objetos do cotidiano. E é bem provável que tenha aparecido antes da linguagem verbal. A música é uma linguagem espontânea e essencial à humanidade. A evolução dos instrumentos foi lenta e gradualmente através dos séculos. Foi na primeira metade do século XIX, com o grande desenvolvimento da música orquestral. Sobretudo em 1810 a 1850, que os instrumentos musicais adquiriram as formas que até hoje a gente conhece. Diferentes tipos de instrumentos musicais. Existem instrumentos de corda, de sopro e de percussão. Vamos conhecer algumas curiosidades sobre instrumentos musicais africanos. As principais características dos africanos são a musicalidade e suas danças, compostas por diferentes ritmos e instrumentos musicais. A criatividade do povo africano proporcionou a criação de vários instrumentos musicais, incluindo o afoxé, o agogô e o mais conhecido, que é o berimbau. Mas também não são só esses instrumentos, também tem os tambores, que são os principais instrumentos musicais africanos. Existem tambores dos mais variados formatos, tamanhos e elementos decorativos. O tambor é um objeto musical de percussão. Ele é oco e feito de bambu ou madeira. Além de sua utilização nos eventos festivos, os tambores eram uma forma de comunicação entre comunidades distantes, em razão de sua forte potência sonora. É legal a gente aprender sobre os instrumentos musicais, não é mesmo? Tudo que envolve cultura é interessante e importante a gente ter conhecimento. Olá, galerinha do Projeto Etnia na Escola. Eu vou falar um pouquinho sobre o afoxé. Ele é um instrumento musical de percussão formado por uma cabeça redonda coberta por uma rede de bolinhas ao redor do seu corpo. O som é produzido quando giram as bolinhas em um sentido e o cabo no sentido oposto. É um instrumento musical muito utilizado em rituais religiosos e pelos grupos de samba e reggae. Eu tenho um afoxé aqui para mostrar para vocês como é que é. Aqui podemos ver as bolinhas, e aqui é o corpinho, né? Esse aqui é o cabo. Então a gente gira o cabo para cá e as bolinhas para cá. Então, ó, e faz esse som, ó. Então é isso, galerinha. Esse aqui é o afoxé para vocês. Vou falar um pouquinho para vocês sobre o berimbau. O berimbau é um instrumento de corda usado para percussão na capoeira. Ele é como se fosse um arco com uma vara e uma corda. E o berimbau ele também pode chegar de 1,20 m até 1,60 m, possuindo também uma cabaça para fazer a ressonância, ou no caso para sair o som. Para fazer o som dele, a gente precisa de uma vareta, uma pedrinha para ficar segurando aqui embaixo e a gente só precisa bater. Como um acompanhamento, a gente usa o caxixe. É como se fosse um chocalhinho, só que feito com sementes e também com folhas. Não tem aquelas folhas que são compridas e deixa secar para fazer aqueles artesanatos? Eles usavam isso aí para fazer o caxixe. É como se fosse uma bolsinha de sementes que quando a gente chacoalhasse ele fazia um chique, 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 chique. E é isso. Fazendo minha pesquisa sobre instrumentos musicais, eu descobri uma coisa muito interessante e resolvi fazer um instrumento musical. A base dele é bambu. Eu tinha bambu em casa, então eu resolvi fazer o meu instrumento musical. Ele se chama pau de chuva ou pau de ritmo. Então foram feitos com 2 pedaços desse aqui, ó. Eles estão emendados. A professora Neuza então decorou, fez uma decoração e colocou aqui dentro arroz. Aí fez um som bem interessante, olha só. Até parece o barulho de chuva mesmo.
Eu amei o meu instrumento musical. Diz pra mim, Ismael, qual foi o instrumento musical que te deu inspiração para confeccionar? Fala aí pra mim. Oi, bom, eu fiz um instrumento de percussão. E esse instrumento, ele é um pouquinho grande. Vou pegar aqui pra vocês. Eu fiz um carro. O carrom é um instrumento de acompanhamento musical, como se fosse uma bateria, só que é uma caixa. E tu, Bianca, fez o quê? Oi, Ismael! Eu também vou fazer o meu instrumento e ele vai ser o xilofone. O xilofone ele é um instrumento de percussão que ele é geralmente feito com madeira, né? E aqui eu tenho um mini xilofone, ó. Ele faz som, dependendo do comprimento dele, ele faz sons diferentes. A gente vai usar esse mesmo princípio, só que com copos de vidro e água. Aí a gente bota um pouquinho de água. E olha só que legal. E quanto mais água a gente bota, mais grave fica o som. Ó, viu que mudou o som? Dependendo do tamanho da taça, o som vai ser maior. Se a taça for pequenininha, que nem essa aqui, o somzinho vai sair menor. Aqui eu vou fazer com 2 taças iguais, para mostrar como o som é diferente. E é isso. Esse aqui foi o meu instrumento. E você, Guilherme? O que você fez? Bianca, então, eu também fiz o meu instrumento musical. É um clarinete. Faz barulho, quer ver? Olha que legal, pessoal. É bem fácil de fazer. Olha só o que eu usei. Um cano PVC, uma latinha de alumínio, um caninho aquele de chuveirinho, uma sacola plástica. Olha só, gente, é muito fácil de fazer o seu instrumento. Espero que vocês também façam de vocês, hein? Tá bom? Eu espero as fotinhos, os vídeos de vocês gravando, tocando música. Vai ser bem legal.